Graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Paulo Damasceno. Você que está aqui no YouTube, eu não sei se você sabe, mas eu tenho um projeto no Instagram, no perfil do Instituto Bíblico Ruach, onde de segunda a sexta, e às vezes sábado também, tá? Dependendo da semana, também faço sábado. Eu faço uma live às 22h30 com algum amigo. E aí eu convido um amigo, a gente coloca um tema e durante 1 hora a gente conversa sobre esse determinado tema. Já fiz live sobre assuntos dos mais variados, dos mais diversos. E periodicamente eu quero postar essas lives aqui no YouTube, tá? Então se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no YouTube, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever. Se inscreve aqui no canal. Se você gostar desse vídeo que você vai ver agora, deixa o seu like, deixa aí o seu gostei, o seu curtir, tá? E siga o Instituto Bíblico Ruach nas nossas outras redes sociais. Lembrando que todos os dias, de segunda a sexta, eu estou numa live ao vivo, né? Se é live ao vivo, né? No Instagram com algum amigo discutindo algum tema. E esse vídeo de hoje, você vai ver uma live que eu fiz com meu amigo, o pastor Alexandre Maurílio, que está fazendo um tratamento de câncer. E ele fala um pouquinho sobre esse período, sobre esse tratamento, sobre como Deus tem agido na sua vida e no seu coração. Então, eu vou agora soltar alguns trechos importantes da live que eu fiz com ele. Espero você então aqui nos próximos vídeos, tanto no YouTube, quanto no Facebook, ou no Instagram, ou no Telegram, ou em alguma outra rede social. Graças a Deus. Isso, aí a gente te vê melhor. Eu estava falando aqui, antes de você entrar, sobre motivos pelos quais Deus permite que nós passemos por enfermidades, né? Motivos, segundo a Bíblia, né? Segundo a Bíblia, a grande pergunta é: por que Deus permite que o justo servo de Deus passe por provações, passe por situações de enfermidade? Jó é um exemplo clássico, né, de um homem que era fiel a Deus, que foi provado não só na sua saúde, mas também foi provado perdendo os seus bens, perdendo os seus filhos, mas tudo isso era um teste da sua fé e no final Deus devolveu ele tudo em dobro. Mas, pastor Alexandre, em primeiro lugar, quero te agradecer por você ter aceitado o convite aí para a gente bater esse papo, para a gente conversar. Apesar da gente se falar quase toda semana, né, apesar da gente conversar pelo WhatsApp, agora a gente vai bater um papo aqui, só que com outras pessoas aqui assistindo e comentando aqui. Pastor, fala um pouquinho da sua história, como que surgiu essa enfermidade, como que você descobriu, como é que foi todo esse processo aí até você descobrir que você estava passando por um momento aí de um câncer no pulmão. Primeiramente, a paz do Senhor Jesus a todos aí, professor Paulo, meu amigo, meu irmão. Estou muito feliz de estar aqui nessa live com vocês, né? Podendo falar um pouco, né, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, daquilo que Deus tem feito dentro de nós, para depois poder fazer por intermédio de nós. É um tema bem interessante, viu, pastor? Falar sobre fé, né? Eu tenho vivido nesses últimos dias e eu tenho aprendido que fé, existe duas maneiras de você falar de fé, né? 2 pontos de você falar de fé. Existe a maneira técnica e teológica, né? Que a pessoa tem o dom dado por Deus de ensinar, de ir no seminário, né? De ir dando um estudo, de lecionar uma matéria teológica, de falar sobre fé. Eu conheço pastores, amigos meus, que falam sobre fé como ninguém, né? Eu, embora nunca fui um lecionador da área, né, falando sobre fé, mas todas as vezes que eu pregava, os meus sermões eram falando sobre fé.
Então, existe a primeira maneira, que é a maneira técnica e teológica, e a segunda maneira, que é a maneira de quando Deus te transporta para o ambiente, que é a maneira de quando Deus te tira do natural e te leva para o sobrenatural. Porque eu tenho aprendido, pastor, que uma coisa é você falar de fé, como tem muitos que falam como ninguém. Outra coisa é você viver fé. Outra coisa é você, né, depender unicamente da fé que você tem no Cristo. Né? Eu pregava como fé sobre ninguém. Pregava sobre fé em muitos lugares, falava de Jesus sobre fé, mas eu não queria me levar para um nível mais alto. O Senhor queria me fazer descer mais alguns côvados. Eu queria me tirar de águas pelos tornozelos, água pelos artelhos, águas pelos joelhos. E Deus queria me fazer navegar. Chega uma hora que você não consegue mais falar, você precisa navegar. E eu me lembro, encurtando um pouco do que Deus tem feito na minha vida, muitos anos pregando, o senhor sabe, falando sobre fé. Quando foi no dia 25 de julho do ano passado, eu já vinha padecendo algumas limitações no meu corpo, né? Já estava fazendo alguns exames para descobrir o que eu estava passando, né? Você tinha sintomas de uma pneumonia, não é isso? Isso. Na verdade, nesses anos que eu tenho pregado o Evangelho, por muitas vezes, quando eu tinha recaída na questão de tosse, febre, quando eu ficava muito gripado, todas as vezes que eu ia no médico, eu era diagnosticado como pneumonia. Né? Todas as vezes, umas 6, 7 vezes eu fui diagnosticado como pneumonia. Mas aí os sintomas começaram a ficarem mais fortes. Eu comecei a ter sudorese, comecei a ter tosse muito forte, comecei a escarrar sangue, comecei a ficar muito ruim, você já ver, muita fraqueza, não conseguia mais me mobilizar como antes. E comecei a fazer os exames, passei pelo pneumologista e no dia 25 todos falavam que era uma tuberculose, e todos os exames, né? Eu fiz o exame de escarro, fiz o exame de sangue, e nada dava para tuberculose. E aqui em Itajaí, todos sabem que eu morava aí em São José dos Campos, o Senhor nos trouxe para cá. Eu costumo dizer que para viver fé, muitas das vezes Deus tem que te tirar do púlpito e te trazer para o altar, porque pregar sobre fé no púlpito é fácil, meu irmão. Eu quero ver você pregar sobre fé edificando o altar, né? E esse altar que Deus tem me dado, que Deus tem me devolvido, é o altar da minha família, o altar da minha casa, né? Tem muitas pessoas que falam sobre família, mas não vivem. As pessoas tem hora que Deus quer te tirar desse ambiente e te trazer para o ambiente da realidade. Evangelho, pastor, é realidade. Evangelho é realidade. E aí, quando eu mudei para São Paulo, que eu já estava fazendo alguns tratamentos ali, e eu vim para Itália, eu fiz uns exames mais aprofundados. No dia 25 de julho, um dia depois do meu aniversário, eu descubro que eu estava com um tumor conhecido como carcinoma não pequenas células. Tumores, irmãos brasileiros. 5 fragmentos de tumores chamado carcinoma não pequenas células. Câncer maligno do lado esquerdo do pulmão. 5 fragmentos de tumor, é isso? 5 fragmentos pequenos que davam juntos quase 7 centímetros. E uau, abala as suas estruturas. Eu costumo dizer que ninguém tem estrutura para ouvir uma sentença de morte. E você ser diagnosticado com uma doença mortal é uma sentença de morte. Detalhe, eu nunca fumei, eu nunca fui viciado em bebidas alcoólicas, eu não tenho caso de câncer na minha família, mas quando o Pai quer fazer você viver fé na realidade, Ele permite todas as coisas. E eu me lembro que no dia que eu recebi a notícia com a minha mãe, aqui em Itajaí, foi muito forte. Eu cheguei em casa, me tranquei no quarto, e eu rasguei a minha alma, comecei a chorar, eu comecei a falar com Deus. E a palavra mais forte que eu ouvi de Deus em toda a minha vida, pastor Paulo, foi essa. Deus falou, por que você está chorando?
Falei, Deus, por que eu estou com câncer? E Deus falou assim, mas isso é normal para você. Mas por que, Senhor? Deus falou assim para mim, você não pregou muitos anos que eu curava? Você não ensinou muitos anos que eu fazia milagres? Você não pregou por muitos anos que eu era o Deus Jeová Rafá, o Deus da cura? Eu falei, sim, Senhor, preguei por muitos anos. O Senhor falou, então, para você é fácil. Eu só te transportei de ambiente para alguém que pregava sobre fé, agora para alguém que precisa viver fé e viver tudo aquilo que um dia pregou. E Deus me calou. Eu costumo dizer que quando você tem um diagnóstico de câncer, Deus te apresenta dois caminhos ali na hora. Um caminho de vida e um caminho de morte. O caminho de morte é o caminho psicológico. Né? Se você entrar por um caminho de morte, é como diz o ditado, né, de quem tem câncer. A notícia mata mais do que a doença. Porque as pessoas entram num ambiente de depressão, as pessoas entram num ambiente de morte e realmente o quadro dela se agrava. Mas quando você escolhe o ambiente da vida, você escolhe o ambiente da palavra, porque não tem como viver fé sem viver a palavra. Aí você crê na palavra que o Cristo liberou há mais de 2000 anos atrás, quando ele diz que ele levou sobre si todas as dores, doenças e enfermidades. E quando você crê na palavra, no ambiente da vida, você sabe que independente do que você vier passar, você já foi curado por uma palavra que foi liberada há mais de 2000 anos atrás. Não uma palavra de alguém que profetizou, isso é muito importante. Você está em um lugar, pastor Paulo, e Deus usa alguém em profecia e diz, eu estou te curando, eu estou fazendo. Isso é muito importante, mas a palavra que te cura não foi essa, foi a palavra que já foi liberada. A palavra que foi liberada há mais de 2000 anos atrás. Deus pode curar na hora, Deus pode curar com evidência, mas Deus também pode curar no processo. Porque quando você tem fé, você acredita que até a medicina é cura para a glória de Deus. Você vê que lá em João 9, né? Antes de eu falar, deixa eu cumprimentar o pessoal que está aqui. Gileades entrou aqui, abraço, meu querido. O Jonathan, a Fernanda, Deus abençoe. Rosana, minha prima lá de Fortaleza, está aqui com a gente também. Obrigado a todo mundo aí que está com a gente aqui. Lá em João 9, né, diz que os discípulos viram um cego de nascença. E aí eles perguntam para Jesus, Senhor, quem que pecou para que ele nascesse cego? Você vê que na cultura judaica, às vezes uma enfermidade era associado à consequência de um pecado. E aí ele fala, né, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais para que ele nascesse cego? Aí Jesus ele traz aqui uma outra realidade, uma outra verdade, dizendo assim, nem ele, nem os seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí Jesus vai e cura o cego de nascença. Agora você imagina o seguinte, aquele homem passou a infância, adolescência, juventude, passou praticamente uma vida inteira cego, para que no momento certo Jesus curasse ele e o nome de Jesus fosse glorificado através daquela cura. Ou seja, exatamente isso. Existem curas que são instantâneas, mas existem curas que vêm no processo. Ou seja, no tempo de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Isso é tão interessante, pastor, que a gente precisa entender o que é cura, né? Boa. Quando você é diagnosticado com uma enfermidade mortal, uma das coisas mais importantes que você precisa entender é o propósito. Porque tudo na vida tem um propósito. Né? Nada acontece sem um propósito. E o propósito é primordial para você entender o que Deus quer fazer por intermédio daquilo. O que Deus quer fazer. O propósito é indispensável. Né? O problema é que muitas pessoas se desanimam, se desestruturam e não vai em Deus para entender por quê. Muitas vezes nós sabemos orar para quê, Senhor? Não, mas Deus quer que você entenda por quê. Às vezes a maior cura, ela não vai vir de dentro, de fora para dentro. A maior cura vai vir de dentro para fora. Com certeza, aquela enfermidade quer te ensinar alguma coisa.
Deus quer usar aquela situação para curar coisas dentro de você. Porque eu tenho aprendido que quando Deus cura por dentro, o que está do lado de fora apenas é estabelecido. Por quê? Porque o milagre de Deus começa de dentro para fora. Eu ouvi uma palavra que muito alegrou meu coração. Muitas pessoas me perguntam assim, pastor, depois que você sair dessa, o senhor vai pregar nas nações, o senhor vai pregar em muitos lugares. E teve alguém que falou assim, nós vamos fazer uns outdoors, vamos fazer uns folders e colocar pastor Alexandre, o homem que Deus curou do câncer. Isso é gostoso, né? Isso alegra a alma, isso traz alegra o espírito. Massageia o ego, o homem que Deus curou do câncer. Falei, amém, meu irmão, eu vou voltar. E aí Deus usou um testemunho que eu escutei aqui para me quebrar um pouco mais. Diz que tinha uma mulher na igreja que era muito, muito mal amada, mal querida. Uma pessoa amarga, ninguém gostava dela. Uma pessoa muito tribulosa, uma irmã tribulosa. E diz que essa irmã, ela foi diagnosticada com um câncer terminal. Um câncer que já havia espalhado, havia dado metástase no seu corpo. E o que aconteceu? Ela teve que se afastar da igreja. E por quase um ano ninguém foi visitá-la. Ninguém foi ver se ela estava bem, porque nós somos fruto daquilo que nós semeamos. E essa mulher ficou um ano sendo tratada do câncer. E essa mulher venceu a enfermidade, né, pela fé. Ela começou a descobrir a fé por intermédio daquela enfermidade. Ela começou a se jogar em Deus. Ela começou a descer. Ela começou a entender o propósito. Ela escolheu o caminho da vida e não o caminho da morte. Né? Ela escolheu a palavra. Ela creu que foi curada pela palavra, independente de... porque o tratamento do câncer é muito agressivo. Né? O tratamento é muito agressivo. Eu sofro no meu corpo hoje, ainda estou em tratamento, eu sofro no meu corpo até hoje, coisas que têm desencadeado por causa do tratamento. Né? Para acumular o que eu estou dizendo, eu estou fazendo tratamento de labirintite, eu nunca tive labirintite. Dores crônicas na coluna, porque é comum, né? É comum no tratamento. Quando Deus quer tratar, Ele permite. Então, quando você entende o propósito e você realmente manifesta a fé no verdadeiro Cristo, você realmente vive o que é fé, você sabe que independente das etapas, a cura vai chegar. Em nome do Senhor Jesus. E essa mulher entendeu. E ela foi curada. E ela virou uma outra pessoa, ela foi mudada em uma outra pessoa. Quando ela voltou para a igreja, o pastor Paulo, as pessoas desconheceram ela. Falou, meu Deus, é aquela irmã? Não pode ser. O pastor deu oportunidade, porque ela começou a ler Bíblia, ela entrou no quarto da intimidade. Ela não tinha o que fazer. A quimioterapia estava até andar. Então ela entendeu que se ela não podia andar, ela ia clamar. Se ela não podia conversar com alguém, ela ia para os grupos. E ela se tornou uma mulher capacitada. Deus capacitou ela de uma tal maneira que quando ela chegou na igreja, o pastor foi dar a oportunidade para ela contar o testemunho, ela deu uma palavra e a igreja entendeu que não só Deus restaurou ela, mas Deus deu um grande talento na palavra. E ela começou a ser requisitada para pregar, começou a ir para muitos lugares. E um dia alguém chamou ela para pregar em outra cidade e ela foi. E quando ela chegou na porta da igreja, ela ficou indignada, porque eles fizeram uma faixa bem grande, dizendo, hoje estará aqui a mulher que Deus curou do câncer. A mulher que foi curada, as pessoas gostam disso, né? A mulher que foi curada pelo câncer. E ela ficou muito indignada e foi até o irmão que estava responsável pela organização da festa. E ela falou, quem colocou aquilo ali? Ela falou, não, a irmã é conhecida aqui como a mulher que Deus curou do câncer. Nós estamos numa cruzada de milagres. Não é isso? A irmã não é a mulher que Deus curou do câncer? Ela falou, não, se vocês não tirarem lá, podem até ficar com a faixa, mas coloquem outro nome lá. O que a irmã quer que nós coloquemos lá? Não quero que você coloque lá a mulher que Deus curou do câncer. Eu quero que você coloque que eu sou a mulher que Deus usou o câncer para curar. Curada no intermédio do câncer. O que ela quis dizer ali? Que Deus usou aquela enfermidade para curar ela por dentro, para estabelecer, né? Para trazer ela para ambientes de verdade, para restaurar ela, para alinhar o coração dela, para fazer ela uma nova pessoa, pela fé. Né? Ela alcançou todas essas coisas. Então, quando a gente entende o propósito,
a gente entende que não tem nada a ver com os outros, tem a ver comigo. Deus quer fazer algo em mim. Eu preciso entender isso. Se eu não entender, eu morro. Se eu não entender, eu estou curado. Ainda. Pra você ter uma ideia, meu pastor, o primeiro médico, quando olhou para mim, ele disse, já era que você está morto. Você está morto. Com a enfermidade que eu estava, da maneira que estava, 7 centímetros, já é para você estar morto. Eu olhei, Deus falou na hora no meu coração, o câncer não pode matar quem já morreu em Cristo. Uau! Eu já havia sido morto no Cristo ali. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oh, glória! É muito forte quando eu lembro disso. Esses dias foram dias que Deus marcou a minha vida. Deus marcou e tem marcado ainda. Porque Ele é Senhor. O segundo médico eu passei oncologista, eu passei por 3 oncologistas. O segundo médico olhou e falou para mim que eu já estava com metástase. Ele falou, o teu tratamento é paliativo. Não tem mais o que fazer. Eu lembro disso. Você vai viver com a enfermidade. Você vai pouco tempo de vida. Você deve ter no mínimo 6 meses de vida. Teu tratamento é paliativo. E eu falei, não. E ele falava, e a palavra de Deus era como aquele profeta Balaão que foi pago para subir e amaldiçoar o povo de Deus. Mas quando ele abria a boca, Deus trocava a palavra na boca dele e ele transmitia palavras de bênção, conforme o Senhor queria. Quando aquele médico falava, dentro de mim eu falava, mas a palavra do Senhor já foi liberada de cura. Ele disse que me curou, eu creio nessa palavra. É nisso que eu creio. A última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. Isso é viver a fé além da teologia. Eu creio na palavra que foi liberada. E eu não tomo aquilo como sentença para a minha vida. Se eu tenho 6 meses de vida, e Deus permitiu que os 2 médicos que me sentenciaram foram mudados. E o SUS me disponibilizou uma médica retada, doutora Viviane, aqui de Itajaí. Quando eu fui ter a primeira consulta com ela, eu descarreguei tudo aquilo que estava em mim, nela. Ela falou assim, moço, para mim eu não quero saber o que os médicos falaram, eu não quero saber o que eles acham, eu só trabalho sob exames. Vamos fazer exames. E aí eu me lembro que eu entrei uma bateria de exames, meu pastor. Eu fiz exames do crânio, do tórax, 2 pulmões, da pélvica, eu fiz cintilografia dos ossos inteiros, do pés à cabeça, eu fiz todo tipo de tomografia do corpo inteiro, com contraste, e quando eu fui passar com ela, eu me emocionei, porque a primeira vitória, o primeiro gigante eu havia derrubado ali. Ela olhou para mim e falou, você não tem metástase nem na coluna, você não tem metástase em nenhum dos seus órgãos, seu pulmão do lado direito está limpo, é só o pulmão do lado esquerdo. Vamos matar essa enfermidade. Eu fiz 3 sessões de quimioterapia. Nas primeiras 3 sessões, o pulmão tinha sido, o tumor tinha sido eliminado em mais de 50%. Ela falou, vamos, todos os sintomas haviam sumido. Todos os sintomas. Ela falou, vamos para mais 3. E essas outras 3 vai matar tudo que tiver. E eu fiz as outras 3. E a única coisa que eu vivo hoje, eu passo por dores sim, mas dores que se desencadearam ao longo do tratamento, que é dores da coluna. Na verdade, eu fiz uma ressonância. Você sabe, eu sempre trabalhei com coisas pesadas. E na ressonância saiu que eu tenho mais de 5 hérnias de disco. Sim, mas imagine, 5 hérnias de disco. Só que aí foram desencadeando. E eram dores crônicas. Né? Aí depois eu desencadeei num quadro de labirintite. Mas eu vou falar agora para você, até está aqui. Ó. A palavra está dizendo, eu creio, eu continuo crendo da mesma maneira que a palavra que foi liberada para mim, né? Que ele levou sobre ti todas as minhas dores e enfermidades. A última palavra não vem do homem e nem da sentença de enfermidade, vem do Cristo. E eu tenho vivido isso todos os dias. Todos os dias eu tenho vivido isso. As pessoas olham para mim e não acreditam que eu trato do câncer no pulmão. Não acreditam até onde eu já cheguei. Eu já venci muitos obstáculos. Vou fazer uma biópsia daqui uns dias. Vou começar o tratamento para derrubar o outro gigante da radioterapia semana que vem, mas eu continuo no Cristo, dando glórias, aleluias, porque fé é isso, meu irmão. Fé é crer na palavra. Pastor, eu falo inteira. Pastor, deixa eu te perguntar. Nesse processo aí, desde julho, né? Dia 25 de julho, até agora, que você descobriu, diagnosticou e agora está fazendo o tratamento. O que mudou
dentro? O que mudou dentro? O que Cristo fez aí dentro que mudou o pastor Alexandre de antes e o de agora? Mas você fez uma pergunta agora profunda. A primeira coisa que mudou, meu pastor, é que Deus me tirou do pai das máscaras. Entendeu? Porque eu, como pastor, durante muitos anos, e tem muitas pessoas que têm vergonha, eu não tenho vergonha. O único medo que eu tenho, eu vou dizer uma coisa para o senhor, meu pastor, eu não tenho medo nem de morrer mais. Nem de morrer. O único medo que eu tenho é de ficar fora daquilo que Deus está fazendo. É de ficar fora das suas movimentações. Se o pai falar hoje eu venho, então me leva, pai. Eu não tenho medo de morrer. Porque eu tenho aprendido que herança é aquilo que você deixa para os filhos. Legado é aquilo que você deixa nos filhos. Tem muitas pessoas que estão se matando no trabalho aí para deixar herança para filho. Não, meu irmão. Procure deixar uma herança nele, porque isso vai prevalecer. Se você morrer, Deus vai levantar alguém na sua casa para viver o sacerdócio por você, na sua casa. É isso que eu tenho vivido, das máscaras. Porque toda vez que eu ia no culto da família, eu olhava o baile das máscaras, eu pegava a máscara do pastor perfeito. A minha esposa pegava, a gente pegava a máscara da família perfeita. Às vezes, brigado, o casamento quase sendo destruído, e a gente ia para fazer careta de pastor. Oh, eu sou pastorzão, o pregador, né? O homem que prega sobre fé, que tem a família perfeita, e meus filhos querendo sair da igreja. Meu casamento por um triz. O homem que tinha uma máscara para cada ocasião. E assim são muitos aí, muitos nesses últimos dias, que podem enganar muito bem a todos, mas Deus conhece o teu coração. Deus sabe que às vezes o que você tem aí é máscara. E a primeira coisa que Deus fez, ele falou assim, você vai ter que arrancar as máscaras. Eu vou te levar para um lugar onde ninguém te conhece. Eu vou parar você. Deus me parou, pastor. Deus me parou. Deus me parou. Literalmente. Literalmente. Quando eu estava aqui, eu tentei fazer agendas para pregar. Deus falou assim, então eu vou parar você um pouco mais. Eu descobri o câncer. Deus me parou. Sabe para quê? Para curar a minha verdadeira igreja. A Bíblia diz que o homem que não governa sua própria casa não pode governar a casa de Deus. Né? Eu disse, durante muitos anos, eu era pastor para muitas pessoas. Eu conhecia o coração de muitas pessoas. Eu ouvia muitas pessoas, mas eu não conhecia o coração dos meus próprios filhos. Eu não conhecia o coração da minha esposa. Entendeu? Eu não sabia que a minha esposa já estava saturada do casamento. Já estava saturada da maneira que eu vivia, da maneira que eu tratava eles, da maneira que eu tratava meus filhos. E a minha esposa estava saturada de viver de aparência. Não ela, mas viver pelo casamento de aparência. As pessoas olhavam, você é uma benção, não é uma benção. Eu era um bom ator. E Deus aí eu digo, Deus me tirou de trás de um púlpito e me trouxe para o altar. E hoje eu aprendi que o maior altar do homem é a sua casa, sua família. O maior altar de pregação que eu tenho é quando eu sento na mesa e eu tenho a oportunidade de almoçar com meu filho, com a minha esposa, quando eu consigo olhar para o coração dela e ver como foi o dia dela, quando eu consigo olhar para o coração dele e ver como foi o dia dele, quando eu consigo alinhar o que está por dentro na mesa. Porque isso é o verdadeiro altar. Entendeu? Então muitas pessoas falam, você parou de pregar, pastor? Não, eu prego todo dia. Hoje eu sei o que é ser sacerdote. Porque todo dia eu tenho um sermão para a glória de Deus. Hoje eu sou o maior pregador da história, porque eu prego para minha casa. Eu prego para aqueles que são meus. Depois que eu vim para esse lugar, meu filho, menos de um ano, toca qualquer hino da igreja, com perfeição. Por muitos anos eu preguei, eu era pastor de igreja e tinha dificuldade com um grupo de louvor. Hoje eu tenho um grupo de louvor na minha casa é casa de Levi. Entendeu? Sabe por quê? Porque Deus me parou para restaurar por dentro. Eu precisava entender isso. Eu precisava reconhecer que eu não era nada. Eu precisava reconhecer que eu precisava se tornar um novo homem. E hoje posso dizer que Deus está usando a enfermidade para me transformar em um novo homem. Para a glória de Deus. Hoje eu tenho um casamento sarado. Eu tenho um casamento abençoado. Meus filhos estão tudo na igreja firmes.
para a glória de Deus. Muitas coisas Deus está ainda, não estou aqui querendo passar a imagem do pastor perfeito, não. Eu estou aqui querendo dizer que Deus, ele é fiel para transformar a sua casa, sua família, seu casamento, sua história. Vai doer? Vai. Claro que vai doer. Tem coisas que Deus colocar no lugar, traz dor. Eu estava com os problemas de coluna, pastor. Eu fui procurar um exame de osteopatia. Uhum. É um médico especialista, um tratamento especialista em coluna. Para a glória de Deus, tem uma pastora que me ajudou muito. Ela é osteopata. Eu fui passar pelo tratamento. A primeira vez que eu passei pelo tratamento, eu peguei travado no consultório dela. Ela fez manipulações na minha coluna, colocou coisas no lugar. E eu saí da mesma maneira. Eu falei, pô, mas eu entendo a maneira e saí da mesma maneira. Mas ela falou assim, isso não vai fazer efeito agora. Porque eu fiz algumas manipulações para colocar o que está fora no lugar. Só que isso vai acontecer com os dias. O corpo vai entendendo que a vértebra que está fora tem que voltar, e o corpo vai entendendo que que precisa ser ajustado. Primeiro ela manipula, depois o corpo se ajusta. E demora alguns dias. Tem casos que dá até febre, dá ânsia, porque o corpo está entendendo que ele precisa voltar para o lugar. Né? Uhum. E aí foi feito na minha vida. Todos os dias eu tenho dores, mas Deus fala assim, é porque tem coisa que precisa voltar para o lugar. Eu estou ajustando, estou chegando lá. E nós vamos chegar para a glória de Deus. E eu tenho honra, eu tenho orgulho de poder falar isso. Né? Não sou perfeito ainda, mas eu estou na casa do oleiro. E eu vou te falar, coisa boa é estar na tua casa. Coisa boa é saber que você está nas rodas e ele está te moldando conforme ele quer. É muito bom, pastor. Pastor, a pergunta inicial dessa live é o seguinte: como manter a fé e a alegria em tempos de enfermidade? Porque o próprio Satanás, quando foi fazer a proposta para Deus a respeito de Jó, Satanás ele falou uma frase interessante. Ele disse assim: tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Tudo que o homem tem, dará pela sua vida. E aí Deus falou assim, olha, toque, mas não na alma dele. E aí o grande desafio, né? Porque diante de um quadro de enfermidade, diante de uma notícia, né? de um tumor, e a grande pergunta é como conseguir manter a fé e a alegria num quadro desses. Tá ouvindo aí? Agora voltou. Tinha dado uma travada, mas agora voltou. Então, essa pergunta é muito simples e objetiva. A Bíblia diz, né? A Bíblia fala assim que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. A Bíblia diz que quando Cristo, Filho de Deus, voltar à terra, porventura, achará fé nela. Então, a maneira de se passar por uma enfermidade com alegria e com felicidade é vivendo a palavra. É estando na palavra. O Cristo é a palavra. Ele disse em João capítulo 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nada do que foi feito se fez sem ele. Ele é o verbo, ele é a palavra. Então, não há como você viver a alegria em momentos de adversidade se você não crê na palavra. Você precisa crer na palavra que foi liberada. A palavra já foi liberada. As adversidades, o inimigo, a enfermidade, tudo que vier sobre você vai vir para fazer você desacreditar no que ele já disse. E é por isso que nós temos que viver essas dificuldades apontando para a adversidade o que já foi escrito. Deus não vai falar de novo. Deus pode reafirmar o que ele já falou. Até a questão de profecia, tem muitas pessoas que quando querem fazer algo, querem que Deus use alguém em profecia para falar para ela.
E eu tenho aprendido que a profecia vem para reafirmar o que Deus já falou dentro de você. Quando Deus já falou com você, ele usa alguém para confirmar. Então, quando você estiver na adversidade, quando você estiver passando por um momento de enfermidade, muitas horas, tem momentos que, se eu falar para você que tem momentos que não vem incredulidade, vem. Porque nós somos seres humanos, pastor. Nós somos limitados. Tem momentos que são muitas dores. Tem momento. Mas é onde nós temos que dizer, está escrito. Quando Jesus foi levado lá para ser tentado no deserto, irmão, ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. Ele não era qualquer pessoa. Ele foi tentado. Foi levado ao deserto para ser tentado como homem. E como homem, ele usou a palavra. Quando ele ia repreender o diabo, ele disse, está escrito. Está escrito. Está escrito. O diabo pela palavra. O Cristo que era a palavra, venceu o diabo pela palavra. Então, eu dou para muitos amigos que estejam passando por adversidade. Creia no que já foi dito. Ele já liberou. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Já está escrito. Então, quando for orar, ore pela palavra. Está escrito. Olha a enfermidade, está escrito. Independente da dificuldade, independente de tudo que está em mim querer dizer não, eu já creio que já está escrito. Para a glória de Deus. Você sabe que por causa do coronavírus, tem muita gente que está entrando em pânico, né, com medo de morrer. Eu, como pastor, eu tenho recebido mensagens de pessoas pedindo oração, porque estão com crise de ansiedade. Pessoas que me mandando mesmo, pastor, ora por mim, que eu tô com falta de ar, mas na verdade a falta de ar nada mais é do que um pânico se estendendo, saindo para fora, né, se externando. O que você diria para esses cristãos que têm medo, que estão com medo de morrer, medo de contrair a doença? O que você diria para essas pessoas? Meu pastor, o senhor sabia que nós temos as duas naturezas, né? O céu e a terra, né? Então, nós temos o sopro de Deus e fomos criados do pó. Nós temos as duas naturezas, o céu e a terra. O problema é que quando você acordar, você precisa decidir quem vai te governar naquele dia. Se vai te governar é o céu, ou quem vai te governar é a terra. A gente prega muito sobre o céu, mas quando vem uma situação real, uma situação viva que pode levar para o céu, nós nos agarramos muito nas coisas da terra. Então, meu irmão, o conselho que eu tenho para dar para esses irmãos, meu irmão, pense no céu, almeje o céu. Sabe por quê? Paulo, ele disse, o morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. Paulo falou assim, caramba, meu, não tenho o que falar, se eu tiver vida é Cristo, e se eu morrer, vem o Senhor Jesus. Maranata, eu tenho vivido, pastor, eu tenho vivido muito. Maranata, sim. Maranata. Esses dias aqui eu tive uma crise de labirinte. É até difícil, as pessoas podem até dar risada. Eu meio que desmaiei, e eu nunca tive a experiência de desmaiar. Parece que você vai fechando o olho, você vai caindo assim, você vai caindo, e sabe que e quem tem medo da morte, se está caindo para algum lugar, quer voltar, né? E eu larguei assim, falei, então vamos, então, meu. Ora vem, se chegou minha hora. Meu irmão, quem vive as coisas do céu, quem almeja o céu, não está preso em nada dessa terra. Então, se você tem medo de morrer e você está apavorado por causa do coronavírus, aceite Jesus novamente. Entendeu? E almeje o céu como nunca. Sabe por quê? Porque nós somos peregrinos e forasteiros. Nós queremos o céu. E quem quer o céu não tem medo, né, das coisas que vêm sobre essa terra. Então, meu irmão, deixa o corona vir. Rapaz, o negócio tá feio mesmo, meu pastor. Nós somos grupo de risco, o senhor. Se eu tem problema, não, estou tratando de um câncer. E a minha esposa briga comigo, apoia, eu saio sem máscara. É claro que eu não vou ser aqui negligente,
Quando eu vou entrar em algum lugar, eu coloco a máscara. Mas na rua eu sem máscara. Os irmãos vêm aqui, ó, abraço. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Ó, eu costumo dizer, né, é um ditado, mas é um ditado verdadeiro. Né? Nada acontece por acaso, meu irmão. Entendeu? Ninguém morre na véspera, queridão. Se você conta. Criticaram muito o Bolsonaro, coitado dele, né? Quando o Bolsonaro falou, morreu, morreu. Mas é verdade. Se chegar ao suco, não tem tratamento. Se você pegar o coronavírus, não tem tratamento que te cure se chegar o teu tempo. É o próprio organismo que tem que combater, né? Isso, os médicos diziam que eu tinha 6 meses de vida. O outro disse que eu ia morrer em 6 meses. Caramba, meu, se eu creio nisso, eu creio no que Deus diz ao meu respeito. É o que ele fala. Então, se ele falou que não é tempo ainda, não é tempo, eu tô aqui. Olha aqui, ó. Carinha corada, barbinha, né, nunca feita, mas tá bonitinha. Então, meu irmão, é o Deus. Se apavore não, querido. Esse coronavírus não vai te matar, não. Você não vai morrer na véspera. Deixa o céu te governar. Cadê a esposa? Tá aí? Pastora Regiane, tá aí? Olha ela aqui, ó. Chega aí junto aí, pastor. Encosta aí junto aí dele aí. Encosta junto dele aí. E afasta um pouquinho o celular para pegar os dois juntos. E, pastora, como é que é ser esposa nesse momento de deserto aí? Agora tem sido maravilhoso. Primeiras semanas não foram mais fáceis, né? Nossa, Deus, foram... Ainda tem sido de lágrimas, né? Mas não mais como no começo, né? No princípio, quando a gente recebeu o diagnóstico, foi muito difícil de digerir tudo, você entender tudo, né? Veio uma avalanche, aí você quer tentar entender, né? Senhor, o que eu fiz? O que está de errado? Sabe? Como é que tá, né? Perdido, né? Por alguma coisa. A gente fica um pouco perdido, porque uma notícia muito forte, né, pastor? Mexe muito. No entanto, como ele falou no começo, a gente ficou naquele dia a tarde inteira. Eu cheguei do serviço, eram umas 11h30, né? Eu cheguei do serviço, entrei no quarto, ele com todo o cuidado para me contar a notícia, e eu preocupada com ele com cuidado comigo. Naquele dia, a gente ficou uma tarde inteira chorando e orando dentro do quarto. Mas não assim, sabe, com cuidado por conta das crianças, a minha sogra também estava com a gente, com aquele cuidado, orando, e eu falei assim, vamos chorar tudo que a gente tem que chorar. E depois a gente vai limpar o rosto e vamos para a batalha, né? E foi assim. Então, assim, a princípio foi como uma avalanche dentro de nós. Aí depois o Senhor foi reorganizando por dentro, porque primeiro você... o barro é totalmente desfeito na mão do oleiro. Aí depois ele vai organizando tudo, as coisas claras. Né? Vai montando de novo o vaso, né? É bem isso. E agora tá sendo muito bom ser esposa de um novo homem. Tá sendo maravilhoso. Amém. E tem uma outra... Senhor, faz, Deus faz. E tem uma outra questão da enfermidade, né? Que é, por exemplo, o fato de ficar impossibilitado de trabalhar, de fazer, né, o que faz normalmente. Verdade. E, né, não é só a questão da doença em si, é a questão também financeira, né? A questão de manter a casa, né, tem os filhos. E como é que tem sido isso, essa questão? Então, no começo, quando ele teve o diagnóstico, tudo, só estava eu trabalhando, né? Então, eu fui à batalha até sair tudo, né? A questão de INSS, que não é assim do dia para a noite, mas até que foi rápido, Deus teve um cuidado, né? E trabalhei
Muito, mas assim, aquela preocupação, eu trabalhando com a cabeça em casa, né, com 2 crianças, até que chegou um ponto assim que eu falei assim, não, eu preciso, é tempo de parar, né? E aí você tem que saber, tudo isso é só em Deus mesmo, né, pastor? No entanto que agora eu tô aqui do lado dessa bênção. E tem momento de você parar, né? E eu senti que agora era o momento de eu ficar mais em casa, dar uma atenção a mais para as crianças e ficar esse período, né? Lógico que durante o período assim também os intensos que foi o começo da quimioterapia, né? A minha mãe veio para cá, a mãe dele, a gente teve assim um todo apoio, sabe, da família também, botar a corda pra gente, nossa, questão financeira, muita gente, né, amor? Nossa, muita gente foi instrumento de Deus. Aí de São José dos Campos, daqui, Deus moveu tanta gente para cuidar da gente, não só da nossa alma, do nosso espírito, mas também financeiramente. Deus proveu, assim, tudo. Tudo, não houve dificuldade, assim, nenhuma. Quando a gente menos esperava, tinha gente batendo na porta, e vindo, né, com provisões. A gente viu o cuidado do Senhor, né? Porque Ele nos prova, mas Ele também cuida, né, pastor? Ele Sim, cuida. sim. É na hora do deserto que a gente experimenta a provisão, né? O maná todo dia descia do céu. Professor, a questão de vocês terem ido para Santa Catarina, vocês estavam aqui em São José, né? Cercados de amigos, e aí de repente, como Deus fez com Abraão, falou: deixa a tua terra, tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E de repente vocês chegam aí num lugar que vocês não conhecem praticamente ninguém. E quando chegam aí é que vocês descobrem o diagnóstico. Verdade. Como que vocês... E aí eu vou reportar a pergunta para o pastor Alexandre. Como que vocês enxergaram essa ida para Itajaí para que Deus fizesse esse trabalhar dele na vida de vocês aí, e não aqui? Porque teve até uma época que vocês falaram de vir, né? Não, vou voltar para São José. E aí Deus falou com vocês, falou: não, fica aí, faz o tratamento aí. E aí, como é que é esse... Ô, pastor, é porque assim, quando Deus falou conosco acerca de vir para cá, era tudo muito claro dentro da gente. Só que quando você pisa no lugar, vem as realidades, né? Aparece os... Deus, ele é lindo para fazer. Quando ele quer fazer... Eu tinha convicção clara. Meu esposo também, Deus falou com ele, mas quando ele pisou aqui, aí veio algumas adversidades, né? Ele sentiu medo, muito medo. E aí foi quando ele foi mais provado, né, amor? Muito provado. E eu, amor, não é pra gente voltar, mas aí ele sentiu medo, a família, né, nessa hora, assim, como ele falou assim: nossa, amor, nesse período que eu tô passando, eu preciso estar perto das pessoas que eu amo, isso vai ser importante para mim e tal. Isso realmente teve muito peso. Eu falei: não, se é por isso, a gente precisa realmente voltar. E aí Deus usou a pastora Alvina com uma autoridade, né, amor? Que ele falou assim: não é pra gente passar, a gente tem que passar o que tem que passar, e é aqui, né? Uma coisa também, professor, que é muito interessante a gente frisar, que, voltando a falar sobre pena no quesito se mover pela palavra. Eu estava em um período ruim em São José, estava em um período bom. Estava empregada, minha esposa empregada. O senhor lembra que eu havia acabado de comprar o carro que eu queria, né? Estava bem, né? Estava organizado, né? Me organizando. E Deus gerou uma palavra dentro de nós para nos levar para cá, para nos trazer para cá. Porque que Deus queria nos tirar do púlpito e nos trazer para o altar. Deus queria gerar em nós
por intermédio de nós. Porque eu acredito que Deus não vai fazer na vida de ninguém se primeiro Ele não fizer na minha. Entendeu? O remédio que não te cura não pode curar ninguém. Se você não é curado em áreas, você não pode ministrar também em áreas. Né? Quando você vence uma enfermidade, quando você vence uma adversidade, você ganha autoridade sobre aquilo, para você deslanchar, para você fazer o que Deus quer, para você fluir em Deus naquilo que Deus quer para a sua vida. Então, a questão é você ter uma palavra. Porque quando você tem uma palavra, você não é movido por circunstância. Sabe por que muitos acabam, muitas pessoas param? Por quê? Porque elas colocam seu coração em coisas. Se você coloca o coração no dinheiro, se é o dinheiro que te movimenta, no tempo da adversidade é o dinheiro que vai te parar. Se você coloca o teu coração em amizades, né? Se é a amizade que te movimenta, no tempo da adversidade, a amizade vai te parar. Se você coloca o teu coração em ministério, em placa de igreja, e aquilo te movimenta, no dia da adversidade, a traição do ministério ou alguma coisa vai te parar. Mas se você coloca o teu coração no Cristo e na palavra que Ele liberou sobre você, e você tem certeza que aquele momento é um momento que você está vivendo na palavra, uau, acabou, negão. Pode vir o que vir, pode vir a adversidade que for, a palavra vai te garantir, porque é ela que te movimenta. Se é Deus que te movimenta, nada te para, meu irmão. Enfermidade, luta, nada, calúnia, porque é Ele que te movimenta. Então, o mais importante é isso. É crer na palavra, né, e ser movimentado por ela. Acabou. Né? Está disponível para estar sendo movimentado por aquilo que Deus está fazendo e falando. Não por as circunstâncias de homens. Não. Por aquilo que a palavra diz. Então, é isso aí. É isso aí que tem feito, que Deus tem feito na nossa vida. Um pouco, né? Tem muita coisa que Ele precisa fazer ainda. E nós estamos dizendo, eis-nos aqui, Senhor. Estamos na olaria ainda. Tem hora que eu dou uns aleluia, aleluia, diga aleluia. Gente, tem menos de 5 minutos para terminar a live. Parece que não, mas passou voando aqui, 1 hora que a gente está conversando. Queria fazer 2 coisas. Eu queria pedir, junta vocês dois assim, ó, junta os dois assim. Eu quero tirar um print dessa tela aqui. Tirar um print. Espera aí. E para a gente encerrar, né, faltam 4 minutos. Queria que vocês dessem uma palavra para quem está assistindo a gente. Lembrando, essa live aqui, depois eu consigo fazer o download dela, baixo ela, e aí vou colocar ela no YouTube, no Facebook, a gente vai espalhar essa mensagem. Queria, nesses 4 minutos, que vocês dessem uma palavra para quem está assistindo e talvez passando um momento de luta na vida deles, de enfermidade. O que vocês teriam para dizer aí, para a gente terminar? Então, meu irmão, Deus abençoe a todos que estiveram conosco nessa live, amigos e parentes, todos no coração. Então, o que eu tenho para dizer é que se você está passando por um momento de adversidade, de luta, de perseguição, em qualquer âmbito da sua vida, a única coisa que eu tenho para te dizer é: creia na palavra. Creia na palavra. Não largue. Não largue, porque a Bíblia diz que Ele vela sobre a sua palavra. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Isaías 55:11, as palavras que saem dos seus lábios não tornarão para Ele vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz e prosperar para aquilo que Ele as enviou. Mateus 24:35, pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Creia na palavra, nada vai te parar. No tempo e na hora, no modo e no tempo de Deus, Ele vai restaurar e vai fazer o que tem que fazer. E creia que essa luta não é para a tua morte, é para que a glória do Senhor seja manifesta na sua vida, né, por intermédio da sua vida, em áreas da sua vida, no nome de Jesus. Amém. Eu estou em total concordância. O Senhor, Ele está fazendo. Ele faz e Ele vai fazer na tua vida. Confia, viu? Pode estar doendo, mas continua glorificando, louvando. Vai ter dias que o inimigo vai soprar dúvida, tudo para você desistir,
voltar para trás, mas como meu esposo falou, se agarre na palavra, não largue ela, fique naquilo que Deus falou com você, e você vai ver só, a tua perseverança vai te levar ao alvo que Deus te propôs, viu? Pode ter certeza. Gente, obrigado de coração vocês terem aceitado esse convite de compartilhar a experiência que vocês estão vivendo aí. Tô com saudade de vocês, né? Não demorem para vir aqui em São José dos Campos. E a gente, quem sabe, vamos marcar outras vezes aí para a gente conversar mais. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Beijão. Fica com Deus.